e louvor àquele que é digno de toda a nossa adoração. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na Epístola aos Hebreus, capítulo 1. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 4. Hebreus, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Todos acharam? Amém? A epígrafe diz: a revelação de Deus. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Amém. Esse texto, escrito por um autor anônimo, nos traz a ideia da maior revelação, ou a revelação mais necessária que precisamos ter para podermos nortear a nossa vida. Nós vivemos em uma época em que o homem busca respostas, em que as pessoas vão de um lado para o outro, num ativismo estarrecedor, na busca de adquirirem experiências sobrenaturais. Caros irmãos, nos últimos dias nós podemos observar que a proliferação de pseudo-pregadores e as pseudo-revelações ou revelações feitas pelos homens tem estado em grande evidência. Estamos em uma época em que o homem busca por respostas. As pessoas estão atrás de ouvirem de alguma forma Deus falar aos seus corações, ou até mesmo entenderem algo mais profundamente sobre Deus. Nós sabemos que tudo aquilo que poderíamos conhecer acerca de Deus, conhecemos na pessoa de Jesus. E o autor dessa epístola, que é um autor anônimo, alguns acreditam que foi o apóstolo Paulo, pela erudição e o profundo conhecimento que o autor expressa ao escrever essa epístola. Ele pega todos os símbolos do Antigo Testamento, todas aquelas simbologias e tudo aquilo que era de caráter cerimonial, e desacortina, revelando aos seus leitores quais eram os significados de todos aqueles princípios cerimoniais ensinados no Antigo Testamento. Esse autor aqui, ele expressa qual era o significado do sacrifício da expiação, qual era o significado da necessidade dos animais serem perfeitos. E ele começa essa epístola, nos portais da carta epistolar, a mostrar ao povo que ia receber esta leitura sacra, que Jesus era a razão principal de sua exposição. Quando nós pregamos e falamos que o Evangelho, a pregação, a Bíblia, o culto e a vida deve ser cristocêntrica, é porque de fato nada sem Cristo pode ser entendido. Nós podemos pregar mensagens de caráter periférico, podemos falar de assuntos que nem sempre são assuntos centrais, podemos pregar sobre casamento, podemos pregar sobre família, podemos pregar sobre a vida no seu dia a dia, trabalho, o desafio de educar filhos, e vários temas podem ser anexados à pregação. No entanto, a pregação singular e universal do Evangelho se concentra na pessoa de Cristo.
E é isso que esse autor quer passar nesse texto. Que Cristo é o centro de toda vida cristã, de toda a vida na presença de Deus. Pois bem, percebam que nesse texto, pela epígrafe da própria Bíblia que nós possuímos, que é a edição revista e atualizada da Sociedade Bíblica do Brasil, está impresso que esse texto está tratando da revelação de Deus. O que é revelação? Revelação possui dois aspectos: a revelação geral e a revelação especial de Deus. A revelação geral é aquilo que está em Romanos capítulo 1, quando o apóstolo Paulo escreve aos Romanos dizendo que os homens que viviam de maneira depravada, em práticas condenáveis pela Escritura, estavam indesculpáveis, porque tudo aquilo que se poderia conhecer de Deus, seu excelso poder e sua pessoa, estavam reveladas na natureza. Toda a revelação de Deus sobre seu caráter, seu poder, sua autoridade, estão impressas nas páginas da criação. O firmamento, o equilíbrio, a gravidade, o sistema solar, a maneira como a natureza se desenvolve, tudo isso nos mostra a ordem imposta por um Criador inteligente. Segundo aspecto da revelação, a revelação especial de Deus, que é a Escritura, que é a palavra de Deus. Esta é a revelação. E essa revelação, que é de caráter especial, que é de caráter específico, ela se encerrou no cânon sagrado, não é? Conforme nos ensina a nossa confissão de fé de Westminster, o Antigo e o Novo Testamento são toda a revelação de Deus necessária para a igreja. Assim sendo, nós encontramos nesse texto o autor dizendo, em primeiro lugar, e nos ensinando que Deus fala, que Deus se relaciona, que Deus sempre está presente. O Salmo de número 46 nos diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. E o texto vai dizendo, nesse salmo que eu citei, que Deus está no meio de sua cidade, no meio do seu povo. Deus sempre está presente e Deus sempre se revela, Deus sempre fala. Meus irmãos, em muitas vezes somos nós que não estamos prontos e atentos para ouvirmos a voz do Senhor. Chegamos na igreja e não conseguimos absorver aquilo que é dito. A palavra pregada, às vezes, não traz mais impacto para as nossas vidas, porque não estamos com os ouvidos atentos para ouvirmos a voz de Deus. Quem foi que disse que Deus não fala? Quem foi que disse que o Espírito Santo não usa pessoas? Primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que Deus fala. Versículo 1: havendo Deus outrora falado de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Na antiga dispensação, Deus levantava homens com uma autoridade e um poder específico para proclamarem a sua palavra, para trazerem o assídios do Senhor, para trazerem a mensagem de Deus aos corações que estavam precisando de ouvi-la. Deus sempre falou, Deus fala aos corações, Deus sempre usou pessoas para falar. Nós temos no Evangelho um registro que nos mostra todo o caráter do ministério profético. Quando o Senhor Jesus estava no Monte da Transfiguração, a Escritura diz que no monte apareceram Moisés e Elias. Um representava a lei de Deus em sua legitimidade jurídica, e o outro representava o ministério profético preditivo do Antigo Testamento. Ou seja, o profeta Elias representava toda aquela ousadia dos profetas do Antigo Testamento de dizer em nome do Senhor e aquilo se cumprir de forma imediata e de forma certa, enquanto que Moisés, também profeta, representava a autoridade da palavra escrita de Deus.
E o Senhor Jesus estava no monte, junto com essas duas expressões da revelação de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é a exegese de Deus. Porque Jesus é a expressão máxima da palavra de Deus. Em João, no capítulo 1, diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ora, meus irmãos, nós devemos aprender a entender que Deus sempre vai falar ao coração do seu povo, e o texto está nos dizendo que Deus sempre se revelou, Deus sempre falou, Deus sempre trouxe mensagens ao seu povo e se manifestou ao seu povo. Quando o povo de Israel estava saindo do Egito e caminhando pelo deserto em sua peregrinação, a Escritura diz que o Senhor ia diante deles de dia como coluna de nuvem para os proteger do calor solar, e à noite como coluna de fogo para os esquentar e iluminar o caminho de sua trajetória. E o texto vai dizer, em Êxodo capítulo 14 ou 13, se eu não estou enganado, que nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Meus irmãos, isso quer dizer para nós que Deus está sempre presente ao nosso lado, que o Senhor sempre está presente na sua e na minha vida, e que Ele não se aparta do seu povo. Ele está com você, Ele está presente na sua vida, Ele está se manifestando na sua casa. Ele pode mudar a sua história, porque Deus não é uma realidade distante da nossa realidade. Nós não cremos como os deístas, aquele movimento pró-iluminismo que dizia que Deus criou todas as coisas, mas abandonou ao curso natural de sua própria existência. Nós não somos deístas. Nós não cremos que a história é conduzida por um destino cego, que ela é cíclica e que ela vive dando voltas em si mesma, como ensinava a filosofia helênica e grega. Não, nós cremos que Deus ele falou através de seus servos, os profetas, que Deus ele continua falando, que Deus sempre tem uma palavra para os nossos corações, porque Ele mesmo conduz a história. Em Amós 3,7, o profeta disse em nome do Senhor: porventura faria o Senhor Jeová alguma coisa sem antes revelar aos seus servos, os profetas? Então Deus falava na antiga aliança, Deus sempre falou. Mas o versículo 2 nos mostra agora qual é o modo pelo qual Deus fala aos nossos corações. O versículo 2 nos diz: nestes últimos dias nos falou pelo Filho. Isso quer dizer que Jesus é a última palavra de Deus para a humanidade. Tudo aquilo que se pode entender de Deus está expresso na pessoa de Jesus. Tudo aquilo que podemos pensar sobre Deus, entender sobre Deus, está na pessoa de Jesus e nos ensinos de Jesus. Tudo aquilo que o Evangelho nos transmite e nos ensina, daquilo que Cristo sintetizou pela sua palavra, é o que precisamos aprender e aplicar em nossas vidas. Desde o Antigo Testamento, antes que houvesse dia, antes que houvesse noite, antes que o mundo existisse, antes que houvesse planetas e sistema solar, existe uma única linha fina e escarlate, vermelha como sangue, que está desde a eternidade desenrolando-se até a consumação do mundo. Por isso que Apocalipse 13:8 diz que o Cordeiro de Deus foi morto antes da fundação do mundo. E desde que antes que o mundo existisse, antes que houvesse qualquer expressão humana na eternidade, na economia da Trindade, o Cordeiro já havia sido morto. Ele continua hoje como morto por nós e ressurreto pelo poder de Deus para a glória de Deus Pai, manifestando-se em nós e nos comunicando a sua palavra. E aí, o versículo vai dizer isso, que nos últimos dias falou por meio do Filho. Jesus é a exegese de Deus, é a palavra de Deus,
é o Verbo de Deus. E quando eu olho para esse texto, eu aprendo que o texto vai nos dizer que é esse Filho que é a última mensagem de Deus para a humanidade, não agora por meio de profetas, não agora por meio de novas revelações, não agora por meio de nenhum modismo, de nenhuma novidade. O texto nos diz que a esta palavra de Deus que está nos revelada na pessoa de Cristo, e que esta pessoa foi constituída herdeira. Jesus é o herdeiro que Deus constituiu sobre todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Porque é que Cristo é a maior revelação para a nossa vida. Porque além dele ser herdeiro e trazermos a herança da graça da salvação que nos era rejeitada, em Romanos capítulo 6 diz que não há um justo, nem um só sequer. Todos se extraviaram a um. Os pés dos homens são velozes a derramar sangue. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, como diz no versículo 23 do capítulo 6. No entanto, lá no capítulo 8, no versículo 17, o apóstolo Paulo diz: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E é certo que se com Ele padecemos, com Ele também seremos glorificados. Isso quer dizer que a herança de Cristo vem até nós, e por isso precisamos nos relacionar com Ele, entendermos quem Ele é e servirmos a Ele com o nosso coração aberto, pronto, pelo qual também fez o universo. A revelação de Deus nos mostra que Cristo é Criador, que Ele é Senhor da glória. Muitas pessoas, quando pensam em Cristo, pensam apenas na sua morte, naquela expressão tão violenta do Calvário, que é importante também ser pensada e refletida, mas que não sintetiza toda a obra de Cristo. Pensar no Cristo da cruz, como diz John Stott em seu livro A Cruz de Cristo, é pensar no Cristo da glória. Pensar no Cristo do Calvário é pensar no Cristo que virá sobre as nuvens dos céus. Porque ao mesmo tempo, como o profeta Isaías disse no capítulo 53 do seu livro, dizendo: Ele foi moído pelas nossas transgressões e sofreu por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados, porque Deus agradou moê-lo e fazê-lo enfermar. A mesma palavra, a mesma escritura diz que esse Cristo, Ele voltará em glória, montado em um cavalo branco, trazendo horda de anjos para resgatar a sua igreja, e tem nas suas coxas escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na sua coxa escrito: Rei dos reis e Senhor dos senhores. O mesmo Cristo crucificado é o Cristo que voltará em glória juntamente com a sua igreja. Nós temos que entender isso. Jesus Cristo é Criador de todas as coisas. O versículo 3, vai nos dizer que Cristo é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Como é que eu entendo isso? Eu preciso entender que, como diz no Evangelho de João, capítulo 4, que Deus é Espírito. E quando paramos para pensar em Deus, nós temos que entender que a expressão ruá ou pneuma, todas as duas significam sopro. O sopro, o vento, pode ser sentido, mas não pode ser visto. Aquela figura que vemos nos desenhos animados de um homem barbudo sentado no trono com cabelos encanecidos, não é Deus. Primeiro, porque Deus não envelhece. Espírito não pode envelhecer. Cabelos brancos é um sinal de desgaste do tempo. Deus é Espírito. Se eu e você pararmos para pensar em como seria o ser de Deus, como seria essa figura, eu não sei se vocês já observaram, já viram isso. Aqui no Brasil, se eu não estou enganado, não sei se tem, mas na Inglaterra tem uma capela católica, não é americana, que é a capela da Santíssima Trindade. E eu
pesquisando esse texto para pregar, eu vi que essa capela da Santíssima Trindade, ela não tem uma cruz no centro, nem um crucifixo, como as demais igrejas católicas têm, mas ela possui uma figura meio que triangular, como se fosse uma onda, com marcas sinuosas, com listas, uma figura irreconhecível, quase que monstruosa. Quando eu olhei, eu pensei, eu não sei se eu conseguiria cultuar vendo essa figura, porque parece um fantasma. O Poltergeist, era isso que eu ia lembrar na hora se eu tivesse lá um filme, Poltergeist, de tão esquisito que é aquilo. E aí, o pároco daquela igreja, o padre responsável, dando uma entrevista, disse que aquela figura, que não se tem expressão nas coisas que existem, mas é uma junção de várias figuras, representa Deus, que é inalcançável. Aí eu, vendo o vídeo, eu falei, coitado desse padre, ele não leu Hebreus capítulo 1, ou se leu, não entendeu. Porque o texto vai dizer que a expressão exata de Deus é Cristo. Tudo aquilo que eu e você podemos entender e ver, nós vemos na pessoa de Cristo. Lembram-se daquela despedida de Jesus em João capítulo 14, com seus discípulos? Tomé e outros dos discípulos que estavam reunidos chegam até o Senhor Jesus e perguntam, e dizem, mostra-nos o Pai. E o Senhor se vira para eles e diz, eu tenho estado há tanto tempo com vocês e ainda não me visto. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem a mim vê ao Pai. E mais à frente você vai ver que ele mesmo diz, eu e o Pai somos um. E depois ele vai dizer também, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. No texto de João capítulo 1, como eu falei aqui, nesse texto, quando vocês vão observar, dizendo que no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, o termo ali é prostouteo, no grego. Prostouteo significa, estavam um na frente do outro, em pé de igualdade. Por isso que a tradução Novo Mundo das Escrituras, usado para os testemunhos de Jeová, impressa pela torre de vigia, não tem fundamento no grego ao colocar que no princípio era um Deus. Não é. O termo ali é prostouteo, Deus, duas pessoas face a face e de igual para igual. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Nós temos que entender também, em quarto lugar, que a revelação de Deus nos mostra e nos ensina que tudo que existe, veio a existir por causa do que Deus disse, por causa da palavra de Deus e porque Deus sempre se revela. Hebreus 11, versículo de número 2 diz, pela fé entendemos que os céus e a terra vieram a existir pela palavra de Deus. Deus vela sobre a sua palavra, irmãos, e Ele cumpre as suas promessas. Deus sempre falou e continuará falando. Deus é fiel com a sua palavra. Em Isaías 55, versículo 10 e 11 diz, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas dão semente ao semeador e pão que come, assim será toda a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas irá, prosperará e cumprirá o propósito pela qual eu a enviei. Nós não podemos pôr em dúvida a palavra de Deus. Deus vela sobre a sua palavra para cumprir. Quando Abraão recebeu a promessa de ser o representante e o genitor da nação de Israel, nós sabemos a história e sabemos que Abraão era casado com uma mulher estéril. E ele recebe a palavra aos 75 anos de idade. Nós temos que entender que a palavra de Deus não cai em descrédito por causa do tempo. O que Deus fala não cai em descrédito por causa do tempo.
Paulo vai escrever sobre Abraão no capítulo 4 da carta aos Romanos, e no versículo 16 em diante, Paulo começa a dizer: esta é a razão porque provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa a toda a descendência, não só o que estava no regime da lei, mas também o que é da fé, como teve Abraão. E o texto vai dizer que Deus disse a Abraão: por pai de muitas nações te constituí. E o texto continua dizendo: perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando quanto a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Isso quer dizer que Deus ele vela sobre a sua palavra. E a palavra de Deus expressa na pessoa de Cristo é imutável e subsistirá para sempre. Em quinto lugar, nós aprendemos que a palavra de Deus e a revelação de Deus é a máxima expressão da nossa salvação. Nós só temos convicção de que somos salvos por causa da palavra de Deus. Qual seria a outra segurança, ou qual seria o outro meio para que você tivesse segurança de que somos salvos? Se não a promessa de que somos salvos pela graça. Qual de nós aqui é capaz de fazer um autoexame e dizer que está quites com Deus? Quem é que pode chegar diante do Senhor, do Criador, e arrogar absoluta absolvição dos seus pecados e declarar a si mesmo salvo? Eu digo aos irmãos que desde o cristão mais piedoso nesse culto, nesse templo, ao mais vil pecador envolvido em pecados grosseiros, todos nós somos igualmente dependentes da salvação revelada por Deus através de Cristo. O texto vai dizer isso, que depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ou seja, após acontecer a sua morte e ressurreição, Jesus foi assunto até os céus. E que verdade bendita esta revelação nos mostra. É porque se ele foi até os céus, ele vai voltar. Porque esta foi a promessa nos feita pelos anjos no monte, quando Cristo foi assunto até os céus. O que diz Atos capítulo 1? Quando o Senhor Jesus estava sendo assunto até os céus, subindo até os céus, a Escritura diz que desceram os homens que eram anjos de uma forma revelada, e esses anjos olharam para os discípulos que atônitos olhavam para Jesus subir até os céus. A Escritura diz que ao olhar para aqueles anjos, vendo Cristo subir até os céus, eles ficaram atônitos, e os anjos perguntaram: varões galileus, por que estáis olhando assim para os céus? Este Jesus que dentre vós subiu aos céus, voltará do mesmo modo como para os céus o vistes ir. Por isso, nós podemos ter a mesma confiança que teve Estevão, o diácono piedoso, evangelista da igreja do primeiro século, que de joelhos morreu sendo apedrejado, mas tendo os olhos fitos nos céus, ele viu Cristo assentado à destra da majestade nas alturas. Em sexto e último lugar, por que eu posso, por que eu devo conhecer mais sobre a expressão máxima da revelação de Deus, que é a pessoa de Cristo? O que mais eu posso aprender? Diz o versículo 4: tendo se tornado tão superior aos anjos, concedeu mais excelente nome do que eles. Os anjos, a Escritura nos ensina que essas figuras, que esses seres celestiais, são ministradores de bênçãos. Sim, a Bíblia fala em anjos. Nós cremos na existência dos anjos. Só que anjo não tem lugar no culto. O culto é a Deus. O culto é para a glória de Deus. Nós aqui não temos esse costume. Graças a Deus, em igrejas reformadas, isso não acontece. Mas eu fui pregar num lugar há pouco tempo. Quando eu estava lá pregando, uma pessoa começou a cantar daqueles corinhos, né? Os irmãos
ouvem na rádio, mas aqui nós não cantamos, graças a Deus por isso. Mas desceu o varão, assim era a letra, resplandecente lá da glória, glorificado, esse é o Deus que dá vitória, todo de fogo, sapato de fogo, anjos usam sapato, né? Sapato de fogo, olha o renovo. Mas desceu Miguel, o arcanjo de guerra lá do céu. Aí eu parei e pensei, Miguel? O mínimo que ele poderia falar que era Jesus. Eu pensei, além de ser de péssimo gosto, ainda está dando glória à pessoa errada. E eu fico pensando como tem lugares que quase que existe uma angiolatria. Os anjos são criaturas, Jesus é criador. Quem opera milagre é o Senhor Jesus. Quem se revela à humanidade trazendo salvação é o Senhor Jesus. Quem merece nossa oração no culto é o Senhor Jesus, porque somente Ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E o porquê Ele recebeu esse nome? Filipenses 2, 5 diante. O apóstolo Paulo escreve aos Filipenses dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo igual a Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, esvaziando-se e assumindo a forma de servo, obediente até a morte, morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho, nos céus, na terra e embaixo da terra. Ao nome de Jesus a igreja se prostra, ao nome de Jesus os anjos se prostram, ao nome de Jesus os demônios se prostram e irão se prostrar na eternidade, porque somente o nome dele está acima de todo nome. Que eu e você possamos ter a mesma experiência do autor da carta aos Hebreus. Que eu e você possamos buscar a cada dia essa revelação profunda e singular na pessoa de Cristo. Cristo é o início de tudo. Ele é o alfa, a primeira letra do alfabeto. Ele é o princípio. E Ele também é o ômega. Ele é a consumação de toda a expressão de Deus para a sua igreja e a humanidade. Vamos orar? Convido você a ficar de pé. Senhor, nós queremos exaltar o Teu santo nome. Bendizemos a Ti na beleza de Tua santidade. Rogamos ao Senhor que nesta hora Tu venhas com poder e graça aplicar a Tua palavra aos nossos corações, para que possamos fazer uso dela e no meio de nossa caminhada, durante nossa existência nesse mundo, possamos proclamar as Tuas verdades para a glória de Teu santo e majestoso nome. Pedimos ao Senhor que Tu venhas sobre nós com poder e graça, dando-nos autoridade, poder no Espírito Santo, para que possamos levar ao mundo a mensagem simples e cristocêntrica da Sua palavra. Que as verdades periféricas e tão comuns e transitórias fiquem no seu devido lugar, em segundo lugar, e que a Tua pessoa seja o nosso alvo e maior expressão de nosso amor apaixonado. Rogamos isso a Ti, Senhor, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Amém. Devemos para sempre.